Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. E quais seus pterossauros favoritos? E você poderia falar um pouco sobre os pterossauros do Brasil? Com certeza, e uma coisa tem a ver com a outra, porque os meus pterossauros favoritos são os tapejarídeos, que são um grupo de pterossauro muito comum no Brasil, que foi descoberto no Brasil. Os tapejarídeos são pterossauros relativamente pequenos, a maioria dos tapejarídeos tinha aí uns 2 metros de envergadura, alguns eram maiores, alguns tinham 3 ou 4 metros de envergadura. E as características mais interessantes dos tapejarídeos são as características do crânio. Os tapejarídeos eles tinham um focinho curto, curvo para baixo, e eles tinham cristas cranianas enormes, gigantescas. Então eles são pterossauros muito curiosos, muito diferentes dos outros, e na minha opinião eles são muito bonitos. E eles foram descobertos aqui no Brasil. O Brasil é um país muito privilegiado em termos de registro fóssil de pterossauros. Existem mais de 20 espécies de pterossauros no Brasil. Existem aí mais ou menos umas 25 espécies, mais ou menos. Dependendo da opinião do especialista, vai variar. Pode ter até 30 espécies. Por que isso acontece? Abrindo um parênteses. Quando você tem vários fósseis de vários pterossauros parecidos, alguns pesquisadores vão discordar se 2 fósseis muito parecidos são da mesma espécie e as diferenças são devido a diferenças sexuais ou diferenças de idade, ou se eles são diferentes porque eles são 2 espécies diferentes, né? Às vezes é difícil de ter certeza, então às vezes as opiniões vão variar. Então o número de espécies não é certo. O número de espécies que você tem no conjunto de fósseis de pterossauros do Brasil é debatido. Tem por volta de 25, talvez tenha aí quase umas 30, uma coisa assim. E além dos tapejarídeos aqui no Brasil, o outro grupo muito abundante de pterossauros brasileiros é o grupo dos anhanguerídeos. E tanto os tapejarídeos quanto os anhanguerídeos, eles foram descobertos lá na região do Araripe. A região do Araripe fica no Nordeste, fica ali na fronteira do Ceará, Pernambuco e Piauí, da Chapada do Araripe, onde tem a bacia do Araripe, a bacia sedimentar do Araripe, fica ali nessa região dessa fronteira entre esses estados. E ali você tem rochas do Cretáceo, onde você tem essa riqueza enorme de fósseis de pterossauros, principalmente os tapejarídeos e os anhanguerídeos. Os anhanguerídeos eram pterossauros que tinham o focinho comprido, com dentes muito compridos, uma grande quantidade de dentes compridos, e uma crista semicircular assim na ponta do focinho. Então tem, por exemplo, o anhanguera, o Tropeognathus, e exemplos de tapejarídeos são, por exemplo, o tapejara e o Tupandactylus. O Tupandactylus tem uma crista gigantesca, incrível. E além dos tapejarídeos e dos anhanguerídeos, que são os pterossauros mais comuns no Brasil, a gente tem também os Chionhangopterídeos. Existe um tipo de Chionhangopterídeo no Brasil, que é o Lacusovagus, e existem também os Nictosaurídeos no Brasil. Existe uma espécie chamada Nictosaurus lamegoi, que vem da Paraíba, que ela é conhecida só através de um número, mas ele é um parente próximo dos Nictossauros dos Estados Unidos, que são aqueles que têm a crista em formato de Y. Todos os pterossauros conhecidos no Brasil, por enquanto, são do Cretáceo e são todos pterodactiloides. Existe um animal chamado Facinalipterus, que vem do Triássico do Brasil, lá do Rio Grande do Sul. Quando ele foi descoberto, acreditava-se que ele era um tipo de pterossauro. O fóssil é fragmentário, são alguns ossos assim isolados e meio quebrados. Então, alguns ossos de alguns répteis são parecidos com ossos de pterossauros, então pareciam pterossauro, mas esse fóssil foi reestudado, reavaliado recentemente, e foi determinado que ele não é um pterossauro. Então o Brasil continua sem pterossauros no Triássico e no Jurássico também. Existem evidências de pterossauros que foram predados por outros animais? Existem muitos fósseis que mostram evidências de algum animal que comeu um pterossauro. Existe, por exemplo, um fóssil daqui do Brasil, que é uma vértebra do pescoço de um pterossauro anhanguerídeo, que tem um dente cravado atravessando essa vértebra.
E esse dente é de um dinossauro espinosaurídeo. Sempre que a gente encontra um fóssil que tem um dente cravado ou que tem uma marca de mordida, é difícil determinar se aquele animal que mordeu o outro, se ele estava caçando ou se ele estava consumindo uma carcaça. É difícil de ter certeza. Mas nesses casos em que um animal crava um dente num pescoço, é uma evidência de que provavelmente foi uma caçada. Porque quando você está consumindo uma carcaça, dificilmente você vai morder com tanta vontade assim num osso, ainda mais do pescoço, né? Então esse é um argumento de que isso é mais provável que tenha sido uma caçada do que um animal consumindo uma carcaça. Mas existem outros casos que são mais difíceis de determinar. Por exemplo, existem ossos de pterossauros asdarquídeos no Canadá e na Mongólia, que tem marcas de dentes de dromeossaurídeos. Esses a gente não sabe se foram caçados ou se foram... os dinossauros estavam comendo carcaças. Mas a gente sabe que os dromeossaurídeos comeram aqueles asdarquídeos, isso a gente sabe. E existe também uma vértebra de um pteranodon que tem um dente de tubarão cravado, né? Então, assim, é muito provável que esse pteranodon tenha morrido na praia ou no mar e a água tenha carregado a carcaça e o tubarão tenha comido a carcaça, né? Só que não dá para dizer que é impossível que um tubarão tenha capturado um pteranodon, né? Existem casos de tubarões que capturam aves marinhas, né? Quando as aves estão pousadas descansando. Tem documentário que mostra essas cenas, né? Uma gaivota pousadinha, de boas, aí o tubarão pega ela. Acontece. Então, quem sabe o tubarão não pegava um pteranodon quando ele estava descansando, quem sabe. Existe, por fim, também algumas vértebras de pterossauros asdarquídeos com marca de crocodilo também, né? Lembrando que os crocodilos já existiam, né, naquela época. Eu já conheci alguns desses casos, né? Como, por exemplo, essa vértebra que vem do Brasil, né? Com um dente cravado. Eu acho bem legal isso.